Desde os primeiros traços deixados em paredes rochosas, o homem sempre buscou algo muito além da sobrevivência. Muito antes da linguagem escrita, já se desenhava o esboço de uma consciência que perguntava ao cosmos quem éramos e por que estávamos aqui. Nessa busca silenciosa, a espiritualidade surgiu como o primeiro grande espelho da alma humana, refletindo nossas angústias e nossos anseios. Em tempos antigos, riqueza não era o acúmulo de moedas, mas a abundância do espírito, da terra e da comunhão com o invisível. No Rig Veda, um dos mais antigos textos sagrados da humanidade, encontra-se o hino da criação, Nasadiya Sutta, em que se declara que, no princípio não havia nem o ser, nem o não ser. Essa profunda dúvida existencial não era mero acaso filosófico, mas o registro de uma mente humana em expansão, reconhecendo a vastidão do desconhecido e a necessidade de se alinhar a ele para prosperar. A verdadeira riqueza, segundo os sábios védicos, era estar em harmonia com o ritmo cósmico. Os egípcios antigos, por sua vez, viam a Ma'at, um princípio da verdade, ordem e justiça, como o caminho da prosperidade. Um homem não era considerado rico apenas por seus bens, mas por viver de acordo com o equilíbrio universal. As estátuas dos faraós, ladeadas por deuses, não celebravam apenas conquistas materiais, mas o esforço humano de ser um com o divino. Essa união entre céu e terra constituía a mais refinada expressão de sucesso. Lao Tse, no Tao Te Ching, afirmou: aquele que conhece os outros é sábio. Aquele que conhece a si mesmo é iluminado. Aquele que conquista os outros é forte. Aquele que conquista a si mesmo é poderoso. Aqui, a verdadeira riqueza é o domínio interno, a vitória silenciosa sobre os próprios impulsos desordenados. O homem evoluído, portanto, é aquele que entende que seu ouro mais valioso é a consciência desperta. Na Grécia, o pensamento de Heráclito já ligava a mudança e a fluidez do ser humano à própria ordem universal. Tudo flui. A evolução humana, segundo esse princípio, é o ato contínuo de se reinventar, de adaptar-se sem perder o centro espiritual. O Logos, para Heráclito, era a razão cósmica que unificava todas as coisas, e reconhecê-lo era uma forma de prosperar não apenas externamente, mas no próprio espírito. Com a chegada das religiões monoteístas, especialmente no judaísmo e cristianismo primitivo, o homem passou a ver a riqueza como bênção, mas também como prova. Em Provérbios 3:9-10, está escrito: honra ao Senhor com os teus bens, e se encherão fartamente os teus celeiros. A abundância era vista como consequência de uma vida justa e espiritualizada. No entanto, Jesus viria a desafiar a associação simplista entre riqueza material e retidão espiritual. Ao declarar que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, ele alertava para o perigo do apego, não à riqueza em si, mas à sua ilusão de permanência e poder. Na Idade Média, pensadores como Tomás de Aquino tentaram harmonizar a fé com a razão e a pobreza com a virtude. Para ele, os bens materiais não eram intrinsecamente maus, mas precisavam servir à finalidade maior do homem, a salvação da alma. Assim, a evolução humana estava ligada a uma espiritualidade prática, que equilibrava a ação e contemplação. O renascimento traria uma nova explosão de consciência. Fitino, Pico della Mirandola e outros neoplatônicos viam o homem como um microcosmo, capaz de subir até os anjos, ou descer à condição bestial. Em sua célebre oração sobre a dignidade do homem, Pico afirma que o Criador deu ao homem a liberdade de moldar a si mesmo. Tu não és limitado por nenhum lugar, nenhuma forma, nenhum ofício. Tu definirás tua própria natureza. Aqui, a espiritualidade se converte em instrumento de prosperidade interior e a verdadeira riqueza é a capacidade criativa do ser. A literatura moderna, por sua vez, não abandonou essa visão. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche reconstrói a imagem do homem como algo a ser superado. O além do homem é aquele que transcende as limitações impostas pela moralidade comum, forjando uma nova ética baseada na vontade de potência, mas curiosamente, ainda assim espiritual em sua essência, pois busca a realização de um destino interior. Para Nietzsche,
A verdadeira riqueza é viver em fidelidade à própria força vital. Com o passar dos séculos, a espiritualidade deixou de ser vista como algo separado da vida cotidiana, e passou a integrar os caminhos da prosperidade e da riqueza de maneira mais sofisticada. No Oriente, a filosofia do Zen, com sua simplicidade radical, ensinava que a plenitude reside não no acúmulo, mas no desapego. Um mestre Zen poderia viver entre jardins silenciosos e tigelas de chá, e ainda assim considerar-se o homem mais rico do mundo, pois possuía a si mesmo. A evolução humana, nesse sentido, era medida pela capacidade de ver o extraordinário no ordinário, de tocar o infinito no gesto mais simples. Na literatura sufista, particularmente na obra de Jalal-ad-Din Rumi, o homem é descrito como um viajante que, ao procurar por Deus, acaba descobrindo que o divino habita nele mesmo. Em seus versos flamejantes, disse Rumi: "Você nasceu com asas, por que preferir rastejar pela vida?" A ideia aqui é clara: prosperidade espiritual é aceitar que fomos feitos para voar, para romper os limites da ignorância e da passividade. A verdadeira riqueza, portanto, é a liberdade de ser plenamente o que se é, e isso só pode ser alcançado por meio da conexão espiritual. No mundo moderno, muitas dessas tradições foram revisitadas por pensadores como Carl Jung, que trouxe à luz o papel do inconsciente na evolução da alma. Jung não via a espiritualidade como mera crença religiosa, mas como uma necessidade arquetípica do ser humano. Em sua obra Memórias, Sonhos, Reflexões, ele relata experiências interiores em que percebe a existência de um centro dentro de cada pessoa, o Self, que guia a jornada da individuação. Para Jung, tornar-se inteiro é a maior das riquezas, pois significa realizar o propósito da vida humana, integrar sombra e luz, instinto e espírito. A prosperidade, quando vista sob essa ótica, ganha contornos mais profundos. Não é apenas o crescimento financeiro, mas o florescimento da consciência. O dinheiro, o sucesso e os bens materiais tornam-se instrumentos, não fins. O homem verdadeiramente próspero é aquele que entende o sentido do que possui e que se liberta da necessidade de provar valor através de posses. Essa visão é ecoada por autores contemporâneos como Paulo Coelho, que em O Alquimista mostra que o tesouro que estamos buscando e que achamos estar longe, na maioria das vezes esse tesouro está enterrado dentro de nós. Há algo de universal nesse padrão: o herói parte em busca de algo valioso, enfrenta provações, encontra mestres, vence sombras e por fim, descobre que o verdadeiro ouro era o que ele se tornou ao longo do caminho. Essa jornada do herói, descrita magistralmente por Joseph Campbell, em O Herói de Mil Faces, é um espelho da evolução espiritual do homem. A prosperidade é o estado final, não do que se tem, mas do que se é. A riqueza, por sua vez, é o reflexo do alinhamento entre propósito e ação contínua. No campo da ciência, autores como Albert Einstein também reconheceram a dimensão espiritual da existência. Em suas cartas e reflexões pessoais, Einstein afirmava que o mais belo sentimento que podemos experimentar é o místico. É a semente de toda a verdadeira arte e ciência. Para ele, a mente que não se maravilha está praticamente morta. Aqui, vemos que mesmo o raciocínio mais lógico e racional pode ser banhado por um senso profundo de transcendência, de conexão com algo maior. É nessa convergência entre ciência, espiritualidade e experiência pessoal que a humanidade caminha para sua evolução mais íntegra. As tecnologias avançam, os mercados se expandem, mas o que realmente eleva o homem é sua capacidade de manter aceso o fogo interior, aquele mesmo fogo que os antigos alquimistas buscavam transmutar, não nos metais, mas na alma. A alquimia espiritual, inclusive, é uma metáfora poderosa dessa evolução. Basil Valentini, em As 12 Chaves da Filosofia, descreve com símbolos e imagens misteriosas o processo de purificação do ser. As fases da obra alquímica Nigredo, Albedo, Citrinitas e Rubedo representam um mergulho na escuridão interior, a iluminação, a integração da luz dourada e, por fim, a completude. O homem alquímico é aquele que transforma a dor em sabedoria, o caos em ordem e o ordinário em ouro espiritual.
Ao longo das tradições indígenas, também encontramos essa compreensão ampla da prosperidade. Para muitos povos nativos, como os Koji da Colômbia ou os aborígenes australianos, a conexão com a terra, com os espíritos da natureza e com os ciclos do tempo, é a base de uma vida próspera. Um homem que não honra a floresta não é apenas pobre, é desorientado. A verdadeira riqueza, para esses povos, é o equilíbrio entre dar e receber, entre usar e devolver, entre viver e respeitar. A evolução humana, assim, não pode ser pensada apenas como avanço tecnológico ou domínio da matéria. Ela é, antes de tudo, um movimento interior, uma ascensão silenciosa que acontece quando o ser humano começa a perceber que não está separado do mundo, mas é parte dele, um ponto de luz na vasta tapeçaria da criação. Mesmo nos escritos mais pragmáticos, como Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, encontramos ecos dessa mesma verdade. Hill, que estudou os hábitos de homens extremamente ricos, concluiu que a fé, a persistência, a imaginação e a capacidade de ouvir a intuição são os pilares do sucesso. Por trás das fórmulas financeiras, está uma filosofia espiritual disfarçada, a ideia de que prosperar é antes uma questão de ser do que de ter-se. No mundo atual, muitos buscam riqueza sem se dar conta de que a verdadeira pobreza é a ausência de sentido. Vivemos em tempos onde a informação é abundante, mas a sabedoria é escassa. O homem moderno, saturado de estímulos e carente de conexão interior, encontra-se em uma encruzilhada evolutiva. Ou segue o caminho da superficialidade, ou mergulha fundo na própria alma em busca de significado. E é nesse ponto que a espiritualidade ressurge como o eixo da evolução humana. Não como religião dogmática, mas como uma experiência pessoal e intransferível de transcendência. A prosperidade deixa de ser um jogo de cifras e passa a ser um estado vibracional. A riqueza se redefine como paz, propósito e presença. Quando o homem aprende a silenciar o mundo exterior para escutar a voz interna, inicia o verdadeiro processo de transformação. Grandes obras da literatura testemunham esse despertar. Em Siddhartha, de Hermann Hesse, o protagonista abandona riquezas, mestres e doutrinas para ouvir o rio, símbolo eterno do fluxo da vida. Ele aprende que tudo passa, tudo retorna e que o tempo não é linear, mas cíclico. A riqueza, ao final, é a serenidade conquistada pela aceitação. A espiritualidade, nesse sentido, não é a negação do mundo, mas a compreensão profunda de seus ritmos e lições. Nietzsche falou do eterno retorno, os hindus, do samsara, e os egípcios da roda de Ma'at. A ideia de ciclos está presente em todas as grandes tradições. O homem que evolui é aquele que aprende a dançar com os ciclos, não a resistir a eles. Prosperar é entender que há um tempo de plantar e um tempo de colher. Um tempo de recolher-se e outro tempo de expandir-se. A vida torna-se abundante para quem reconhece os ciclos não como castigo, mas como aprendizado. Autores como Victor Franco, que sobreviveu aos horrores do Holocausto, testemunharam o poder da espiritualidade mesmo em meio à escuridão extrema. No livro, Em Busca de Sentido, Frank escreve que quem tem um porquê, pode suportar quase qualquer como. A riqueza aqui é simbólica mas não menos poderosa, é a capacidade de manter acesa uma centelha de luz mesmo no abismo. O ser humano, para evoluir, precisa encontrar um propósito, e esse propósito é sempre mais elevado do que o simples desejo de sobreviver. Muitas tradições espirituais alertam para o perigo da idolatria ao material. No Dhammapada, Buda declara que a mente é tudo, o que você pensa, você se torna. Se o pensamento está voltado apenas à matéria, o ser humano empobrece espiritualmente, ainda que sua conta bancária transborde. Já quando a mente se volta à compaixão, à paz e ao autoconhecimento, a alma floresce, e com ela, vem uma prosperidade duradoura e serena, que nenhum mercado é capaz de dar ou tirar. Ao longo da história, vemos que os grandes líderes espirituais eram em sua essência homens ricos, mas não pelas posses, e sim pela profundidade de sua presença. Francisco de Assis, que renunciou à fortuna familiar,
Tornou-se um dos homens mais amados da história porque irradiava paz, humildade e amor pela vida. Ele via em cada pedra, planta e animal uma expressão do divino. A espiritualidade o tornou próspero e sua riqueza ainda hoje ilumina milhares de corações. No plano interior, a evolução do homem exige coragem. Coragem para romper com padrões herdados, para questionar crenças, para enfrentar os próprios abismos. É nesse mergulho que se encontra a verdadeira alquimia. No livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, é afirmado que o sofrimento surge da resistência ao presente. Quando o homem aprende a aceitar o agora, sem julgar, sem fugir, ele entra em estado de presença, e nesse estado, tudo se transforma. A mente se aquieta, o coração se abre e a vida revela suas cores ocultas. Essa é a espiritualidade em sua forma mais pura, estar inteiro no instante. A prosperidade sob essa ótica não é uma meta, mas uma consequência. A consequência natural de estar alinhado com quem se é, com o fluxo da vida e com um propósito maior. Quando o homem vive com sentido, até os obstáculos tornam-se trampolins. Quando vive desconectado, até as conquistas mais vistosas tornam-se fardos pesados. Essa é a lição de tantas narrativas clássicas. A busca por algo exterior só é frutífera quando serve à realização interior. Hoje, mais do que nunca, a humanidade se vê desafiada a unir os mundos. O mundo da matéria e o do espírito, o visível e o invisível, o eu e o todo. A evolução não se dará por acumular mais, mas por ser mais íntegro, mais consciente, mais amoroso. A espiritualidade, longe de ser um luxo, é a base dessa nova era de prosperidade. E a riqueza será o reflexo da harmonia interior, não da dominação externa. Em muitas escolas esotéricas, fala-se da grande obra como o processo de purificação e elevação da alma humana. A verdadeira obra-prima não é uma catedral, uma fortuna ou uma conquista política. É o ser humano que se torna livre, pleno e desperto. Esse é o ouro dos sábios, o elixir buscado por milênios, o segredo guardado em símbolos, mitos e parábolas. E está acessível a todos que ousam olhar para dentro. É possível ver esse chamado em livros que, mesmo sem pretensão espiritual, carregam mensagens profundas. Em Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski coloca na boca do ancião Zósima a afirmação de que cada um de nós é culpado de tudo perante todos. Essa frase, dura e libertadora, revela que a evolução espiritual começa na aceitação da responsabilidade total pela própria vida. Não há vítima no caminho da verdadeira prosperidade. Há escolhas, consciência e transformação. Mesmo nas obras distópicas como Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, a ausência de espiritualidade se traduz em sociedades mecanizadas, sem alma, sem liberdade real. A lição é clara: sem espírito, o homem torna-se ferramenta, massa, número. Com espírito, torna-se criador, ser sagrado, canal da vida. E assim, ao longo dos séculos, a literatura, a filosofia, a ciência e a espiritualidade convergem no mesmo ponto. O ser humano só evolui de fato quando reconhece sua natureza dual, terrena e divina, instintiva e luminosa, e aprende a integrar a dualidade em si próprio. A prosperidade nasce quando o homem se reconcilia consigo mesmo. E a riqueza floresce quando ele se põe a serviço de algo maior. Essa reconciliação consigo mesmo é, em essência, o ponto de virada na jornada da humanidade. Quando o homem deixa de lutar contra suas sombras e começa a integrá-las, um novo tipo de prosperidade desponta. Não aquela baseada no acúmulo, mas na presença. Não uma riqueza exterior e frágil, mas uma abundância silenciosa, enraizada na harmonia entre corpo, mente e espírito. Autores como Khalil Gibran, em O Profeta, abordam com profundidade essa integração do ser. Em suas palavras, vosso trabalho é o amor tornado visível. Essa frase simples revela que a verdadeira prosperidade é a expressão da alma em tudo o que se faz. Quando o homem ama o que cria, e cria o que ama, ele se torna um condutor da força universal, uma força que gera, que multiplica, que cura.
A riqueza nesse estado não é mais desejada. Ela é uma consequência natural do amor em ação. No pensamento hermético, especialmente no corpus hermeticum, atribuído a Hermes Trismegisto, encontramos o princípio do assim como é acima, é abaixo. Isso nos lembra que a ordem do espírito reflete-se na matéria, e vice-versa. Um homem espiritualizado tende a ordem, a clareza e a abundância em sua vida exterior, pois vive conforme os ritmos superiores. Ele não tenta dominar o mundo, mas tornar-se digno dele. A riqueza, então, é fruto de ressonância, não de competição. Eis o grande segredo de todos os tempos. O universo não é escasso e a escassez é uma ilusão criada pela mente desconectada. A natureza é pródiga, os ciclos da vida são generosos, e a alma humana foi feita para florescer. O que impede esse florescimento é o medo, a ignorância e a desconexão com a essência. Quando o homem se lembra de quem é, ele se reconcilia com o todo, e nessa reconciliação, tudo o que é necessário começa a fluir. Prosperidade não é milagre, é consequência de alinhamento. Na obra de Lao Tzu, Tao Te Ching, está escrito: aquele que sabe contentar-se, é rico. Essa frase, aparentemente simples, carrega um dos mais profundos códigos da evolução. O contentamento não é resignação, mas um estado de plenitude interior. Quando o homem cessa a busca desesperada por algo externo, ele se torna um ímã para aquilo que verdadeiramente importa. O universo responde à serenidade com generosidade. A espiritualidade se traduz assim em uma forma de viver em paz com o fluxo da existência. Mesmo nas tradições cabalísticas, como no Zohar, encontramos a ideia de que o verdadeiro propósito da alma é elevar a criação, transformando o mundo material em expressão divina. O ser humano é visto como um co-criador, um elo entre o invisível e o tangível. Sua evolução está ligada ao quanto consegue elevar-se sem afastar-se da terra, ao quanto se torna luz sem perder o contato com o barro de que foi feito. A prosperidade então é luz densificada, é bênção encarnada. É por isso que muitos dos homens mais sábios da história viviam em simplicidade e irradiavam abundância. Krishnamurti, por exemplo, recusou títulos, seguidores e templos. Sua riqueza era o silêncio. Sua prosperidade, o entendimento profundo da mente humana. Ele ensinava que a liberdade é o início da sabedoria, não o fim. O homem evoluído é livre não porque pode fazer tudo, mas porque compreende que não precisa de tudo. Ele escolhe com sabedoria, move-se com leveza, e vive com reverência. Na tradição cristã, Jesus de Nazaré foi o maior símbolo dessa fusão entre espírito e matéria. Ele andava entre os pobres, mas falava como rei. Multiplicava pães, curava corpos e despertava almas. Sua mensagem era clara: buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A prosperidade para ele era um reflexo natural da fé verdadeira. Não se tratava de riquezas materiais isoladas, mas de um estado de graça, onde tudo flui conforme a vontade superior. Mesmo no mundo empresarial, vozes conscientes começam a despertar. Líderes como Ray Dalio, fundador da Bridgewater Associates, falam sobre meditação transcendental como chave para a tomada de decisões sábias. Outros, como o Yvon Chouinardon da Patagônia, baseiam seus impérios em valores espirituais, respeito à natureza, propósito maior e responsabilidade social. A evolução está acontecendo não na superfície, mas nas mais profundas raízes. A espiritualidade volta ao centro da vida humana. A partir desse ponto, a jornada do homem torna-se cósmica. Ele percebe que seu destino está ligado ao destino do planeta, do cosmos, da própria existência. A prosperidade deixa de ser pessoal e passa a ser coletiva. A verdadeira riqueza não é aquilo que pode ser guardado, mas aquilo que pode ser compartilhado. Quando o homem eleva sua consciência, ele muda o mundo ao seu redor. E essa é a maior contribuição que pode oferecer, ser um ponto de luz em uma rede invisível que liga todos os seres. A evolução humana, sustentada por espiritualidade, prosperidade e riqueza interior, é um chamado para todos os tempos.
Não se trata de uma utopia futura, mas de uma possibilidade presente. Cada gesto, cada pensamento, cada escolha é um tijolo nesse templo invisível que o homem ergue dentro de si. Ao construir esse templo, ele torna-se morada do sagrado. E o sagrado, quando habita um coração, transborda em bênçãos para o mundo inteiro. No ápice dessa jornada, o homem compreende que não há separação entre espiritualidade, prosperidade e riqueza, são aspectos distintos de uma mesma essência, a realização plena do ser. A evolução humana não é apenas biológica ou tecnológica, é, sobretudo, uma obra interior. Um lento e profundo refinamento da consciência que o conduz da ignorância à sabedoria, da escassez à abundância, do medo ao amor. A espiritualidade lhe dá direção, a prosperidade o impulsiona e a riqueza o capacita a transformar o mundo. São como três rios que, ao se encontrarem, formam o grande oceano da consciência desperta. Nesse oceano, o homem já não busca apenas por si, mas torna-se ponte, guia, farol. Ele entende que seu crescimento não termina em si mesmo, ele é chamado a erguer e ajudar outros, a partilhar, a curar. Foi isso que entenderam os grandes iniciados da história, que a verdadeira grandeza não está em dominar, mas em servir, não em acumular, mas em irradiar. Hermes, Buda, Cristo, Rumi, Teresa d'Ávila, Ramana Maharshi, Gandhi. Todos, em suas diferentes linguagens, disseram a mesma verdade. O homem evolui quando encontra Deus em si mesmo e passa a viver como expressão viva dessa centelha. E nesse encontro, a matéria deixa de ser um obstáculo e torna-se aliada. A prosperidade torna-se a prova concreta de que o espírito pode moldar a realidade. A riqueza torna-se veículo para obras maiores, escolas, templos, jardins, pontes, música, compaixão, justiça. O homem deixa de temer a matéria e aprende a consagrá-la, como um artista que toca o barro com mãos de luz. O verdadeiro homem próspero não precisa se exibir, pois sua presença basta. Ele não ostenta, ele inspira. Não divide, ele une. E seu legado transcende o tempo, pois foi construído com os tijolos invisíveis da consciência desperta. A humanidade caminha passo a passo, em direção a essa síntese. Por vezes tropeça, por vezes se esquece. Mas o chamado é mais forte. Em cada geração, surgem vozes, livros, mestres e sinais lembrando que o destino do homem é brilhar. Não como estrela isolada, mas como constelação viva, onde cada ser, iluminado por dentro, ilumina os demais. Essa é a nova era que se anuncia. Um tempo em que espiritualidade não será separada da vida, prosperidade será celebrada como expressão da alma, e riqueza será medida pela luz que um coração é capaz de gerar. Uma era em que o homem, finalmente, saberá que evoluir não é abandonar o mundo, é divinizá-lo. E ao fazer isso, cumprirá sua mais elevada missão, tornar-se espelho do divino na terra, guardião da beleza, instrumento da sabedoria, e semeador de um amor que jamais morre. Esse é o homem que está nascendo. E talvez, sempre esteve aqui, esperando ser reconhecido. Para aqueles que chegaram até aqui, deixo o meu muito obrigado, e fico feliz por estarem no caminho correto. Peço a gentileza de se inscreverem no canal e se puderem também compartilhem o vídeo.